Olá pessoal, aqui é o Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Prêmio de Educação Financeira e Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos e marque o sininho para ser avisado das novas aulas. Módulo 5, Aula 5, Investimento no Exterior. Investir de forma simples. Quando se pensa em investir, é preciso ter passado por todos os conhecimentos, pois somos especuladores por natureza. E só vamos acreditar que ganhar dinheiro de forma fácil não é possível quando quebramos a cara, ou seja, perdemos dinheiro ou ficamos no zero a zero. Para entendermos a simplicidade de se investir de forma neutra e passiva, é preciso deixar para trás nossa ganância, nossa total convicção de que podemos vencer o mercado, que temos a capacidade de escolher ativos que vão trazer só ganhos extraordinários. Isso não existe. Estas oportunidades o mercado todo vê e precifica, porém sempre no curto prazo. Entenda que os ganhos dos acionistas precisam corresponder aos ganhos das empresas. O máximo que os proprietários como um todo conseguem ganhar entre agora e o futuro é o que suas empresas como um todo ganham. Quando o preço de uma ação fica temporariamente além ou aquém do desempenho da empresa, ou seja, do fluxo de caixa que ela produz, um número limitado de acionistas, sejam vendedores ou compradores, recebe benefícios incomuns a custo daqueles com quem transacionam. Mas aqueles que permanecem sem vender, pois entendem que a empresa não mudou nada neste período, está mantendo seu nível de lucro crescendo, e esses veem seu patrimônio aumentando. O compra e vende de ações é para os especuladores. Se você tem uma casa sua, o que importa é saber se o preço dela aumentou 5% em um dia. Você ainda precisa morar nela. Não pode vender porque teria custos com mudança, impostos, taxas e ao comprar outro imóvel, esse ganho que teve será reduzido. Os influenciadores e as casas de análise precisam comentar, discutir, prever sua alta ou baixa oportunidade de compra ou venda de uma ação, pois para eles pouco importa o que você vai fazer. Eles vivem na busca de outras oportunidades todos os dias. Hoje, as empresas que estão entrando no mercado de ações estão, dessa forma, sendo avaliadas em um lucro muitas vezes absurdo que terão no futuro. Só que os investidores que estão ganhando com isso entraram antes dessa empresa ir para a Bolsa de Valores. Que está pagando este lucro presumido são os investidores da Bolsa. Por isso, com o passar do tempo, vemos uma ação cair 90% do seu valor, pois isso não é seu valor real, e sim uma especulação de mercado para o futuro, mas trazido para hoje, uma inflação de valores, uma criação de dinheiro do nada. Entenda que na Bolsa de Valores, nós, pobres mortais, não podemos calcular esses valores. Quem calcula isso são as casas de análise, o próprio mercado, quando compra ou vende uma determinada ação. Então, ficamos à mercê do preço que está sendo negociado naquele momento. E mesmo que você tiver informação que o preço que está pagando esteja muito caro, ou você compra ou não. Não pode fazer outra coisa. Então não caia na ilusão de poder prever o futuro, ou que sua escolha foi baseada na mais pura verdade. É apenas ser iludido pelo acaso. Assim deixo claro por que investir de forma passiva é a melhor estratégia, excetuando para aqueles que são investidores especuladores. Esses têm a chance de sair ganhando ou perdendo quase tudo, mas têm conhecimento para tentar agir assim. Sem dúvida que os retornos do mercado de ações, aqui estou falando do mercado americano, às vezes vão bem além dos fundamentos das empresas, como no fim da década de 1920, início da década de 1970, fim da década de 1990 e talvez até hoje. Mas tem sido apenas uma questão de tempo para que, como que atraídos por um imã, eles acabem voltando ao normal de longo prazo, embora muitas vezes apenas após ficarem bem atrás por um tempo, como as baixas do mercado de meados da década de 1940, fim da década de 1970 e em 2003. Trata-se da regressão à média. Em nosso foco insensato nas distrações momentâneas do mercado de ações de curto prazo, nós, investidores, muitas vezes ignoramos este longo histórico.
Quando os retornos das ações se afastam substancialmente da norma de longo prazo, ignoramos a realidade de que isso raramente se deve à economia dos investimentos, ou seja, o crescimento dos lucros reinvestidos e do rendimento dos dividendos da empresa. Pelo contrário, essa volatilidade dos retornos anuais das ações se deve em grande parte às emoções dos investimentos refletidas nesses índices PL mutáveis. O PL é o preço de uma ação dividido sobre o lucro. É muito utilizado por investidores para entender se o preço da ação de uma companhia está atrativo e serve para medir a relação entre o preço de uma ação no momento atual e o lucro líquido por ação nos últimos 12 meses. Para um investimento de risco como esse, digo investir em ações de forma ativa, escolhendo a melhor e mais rentável empresa para o futuro e que ainda não esteja precificada hoje, para se poder ter esse ganho no futuro. É algo que os profissionais de investimento tentam fazer e poucos conseguem. Com que frequência os investidores perdem de vista esse eterno princípio? No entanto, os dados são claros. A história, se nos dessemos ao trabalho de examiná-la, revela a notável, se não essencial ligação entre os retornos cumulativos de longos prazos obtidos pelas empresas americanas. O rendimento dos dividendos anuais mais a taxa anual de crescimento dos lucros reinvestidos e os retornos cumulativos obtidos pelo mercado de ações. Pense nessa certeza por um instante. Percebe que é uma simples questão de bom senso. Precisa de prova? Basta olhar o histórico do início do século XX. O retorno total anual médio das ações foi de 9,5%. O retorno do investimento sozinho foi de 9%, menos 4,4% de rendimento dos dividendos e 4,6% de crescimento dos lucros reinvestidos. Essa diferença de 0,5 ponto percentual por ano surgiu do que é chamado o retorno especulativo. O retorno especulativo pode ser positivo ou negativo, dependendo da disposição dos investidores de, no fim de determinado período, pagarem por cada dólar do lucro de preços maiores ou menores do que no início. O índice preço-lucro mede o número de dólares que os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de lucro. À medida que a confiança do investidor aumenta e diminui, os índices PL sobem e caem. Mudanças nas taxas de juros também têm impacto, embora possa ser desigual sobre o índice PL. Portanto, quando a ganância domina, os PL tendem a ser muito altos. Quando a esperança prevalece, os PL são moderados. Quando o medo está no controle, os PL são tipicamente muito baixos. Várias vezes, oscilações nas emoções dos investidores refletem-se no retorno especulativo. O retorno de investimento em ações, ou seja, dividendos mais lucros reinvestidos, acompanha de perto o retorno do mercado total, incluindo o impacto do retorno especulativo no longo prazo. Quaisquer divergências significativas entre os dois são efêmeras. A capitalização desses retornos ao longo de 116 anos gera acúmulos realmente desconcertantes. Cada dólar inicialmente investido em ações em 1900 a um retorno de 9,5% aumentou até o fim de 2015 para 43.650 dólares. É bem verdade que poucos de nós vivemos 116 anos, se é que alguém vive, mas nossos descendentes nos sucedem, usufruem o milagre dos retornos capitalizados. Esses retornos têm sido incríveis. É o supremo jogo de vencedor. Mas sejamos justos. Se capitalizarmos esse $1 não ao retorno nominal de 9,5%, mas a taxa real de 6,3% após tirar a inflação de 3,2% no período, um dólar aumenta para 1.339, uma fração do acúmulo em termos nominais. Ainda assim, um aumento real de riqueza de mais de 1.300 vezes não é para ser desprezado. Porém, existem solavancos ao longo do caminho nos retornos de investimentos obtidos pelas empresas
comerciais americanas. Às vezes, como na Grande Depressão do início da década de 1930, esses solavancos são grandes, mas o país o superou. Portanto, se você se afastar do gráfico e se cerrar os olhos, a tendência dos fundamentos dos negócios parece quase uma linha reta subindo suavemente, e esses solavancos periódicos mal são visíveis. Vamos entender o que significa a regressão à média. Essa regressão pode ser entendida como a tendência de retorno dos PLs à sua norma de longo prazo com o tempo. Períodos de desempenho medíocre tendem a ser seguidos por períodos de recuperação e vice-versa. Até que, incrivelmente, durante a década de 1990, houve um segundo aumento exuberante, consecutivo, sem precedentes, um padrão nunca antes observado. Época das empresas.com. Tudo que fosse tecnologia já era precificado de forma absurda pelo mercado. Qualquer IPO em horas tinha a valorização de 600%. Sabemos que houve um reajuste no ano 2000 e muitos perderam dinheiro. Muitas dessas empresas que iniciaram faliram, pois o dinheiro era fácil, sem entregar resultados. Em 10 de março de 2000, a Nasdaq atingiu a máxima recorde de 5.048,62 pontos. Essa relação à máxima histórica, a Nasdaq sofreu um tombo de quase 77% nos 2 anos seguintes. O patamar dos 5.000 pontos só seria recobrado em abril de 2015. E nosso foco insensato nas distrações momentâneas do mercado de ações de curto prazo, nós investidores muitas vezes ignoramos esse longo histórico. Quando os retornos das ações se afastam substancialmente da norma do longo prazo, ignoramos a realidade de que isso raramente se deve à economia dos investimentos. Lembre-se, o crescimento dos lucros reinvestidos e dos rendimentos dos dividendos das empresas. Pelo contrário, essa volatilidade dos retornos anuais das ações se deve em grande parte às emoções dos investimentos, refletidas nesses índices PLs mutáveis. As chances de você possuir uma carteira de ações baseadas na sua escolha dentre as mais de 9.000 empresas que existem na Bolsa de Valores mundiais com desempenho de longo prazo realmente superar o índice serão de apenas metade de 1%. Por mais que se enquadrem os dados, não pode haver dúvida que você, ao fazer essas escolhas baseadas em históricos sistemáticos de excelência, ainda que por períodos mais curtos, constitui a rara exceção e não a regra comum para encontrar essas empresas que cresceram mais de 1.000%. O fato simples é que tentar selecionar uma ação ou estoque que superará o mercado de ações de longo prazo é usado as palavras de Cervantes. Como procurar uma agulha em um palheiro? Assim, ofereço a verdade dura de engolir. Não procure agulha no palheiro. Simplesmente compre o palheiro. O palheiro, é claro, é a carteira total do mercado de ações, prontamente disponível por meio de um ETF de índice de baixo custo, que replica simplesmente o tamanho do mercado e sua capitalização. O mercado de capitais é um ambiente extremamente competitivo e que, pela própria natureza de seus incentivos econômicos, reúne gente muitíssimo capacitada. Sob certa perspectiva, quando paramos para pensar que investidores institucionais não raro contam com enormes equipes especializadas, exclusivamente dedicadas a identificar e explorar oportunidades de mercado, a ideia de que o investidor individual possa obter retornos acima da média pode soar romântica, para não dizer que aparenta uma tolice completa. Uma pesquisa mostra que apenas 1% dos investidores ativos realmente consegue superar o índice de referência mais popular dos Estados Unidos, que é o S&P 500. Outra razão para que seja tão desafiador superar o desempenho do mercado é que poucas ações se saem melhor do que o mercado mais amplo. Em 2017,
Uma pesquisa da Universidade do Estado de Arizona, nos Estados Unidos, descobriu que 4 em cada 7 ações ordinárias apresentam retornos de longo prazo abaixo dos títulos do Tesouro Americano de um mês. O estudo mostrou também que em 1926, apenas 4% das empresas listadas com melhor desempenho geraram um ganho líquido de todo o mercado acionário. Isso desde 1926. Em 2018, por exemplo, essa estatística teria incluído a Advanced Micro Devices, a AMD, a Netflix, a Amazon, que se valorizaram 103%, 62% e 49% respectivamente, enquanto o S&P 500 mais amplo gerou um retorno de negativo 6,5%. Montar uma carteira diferenciada aumenta as chances de um investidor não incluir uma das ações integrantes desses 4%, as quais poderiam impulsionar seus retornos a ponto de fazê-lo bater o mercado em determinado ano. Com efeito, a turma que defende a hipótese dos mercados eficientes aponta com propriedade que mesmo entre os grandes investidores profissionais, aqueles que obtêm desempenho superior à média de mercado são minoria e, não raro, acabam convergindo à média, com maus períodos sucedendo os bons. Um estudo sobre fundos mútuos verificou que o retorno de um ETF de índice teria mais ou menos igualado ou excedido os retornos dos 345 dos 355 fundos que iniciaram há 46 anos, sendo que 64 dos 74 fundos que sobreviveram ao longo período, mais os 281 fundos que fracassaram. Não vejo razão para que um fundo tão amplo de mercado, acompanhando o S&P 500, não possa alcançar uma realização mais ou menos comparável nos próximos anos. Não por algum truque, mas meramente pelas regras implacáveis da humilde matemática que você agora deve conhecer bem. Eu volto a frisar, esse conhecimento é para os leigos, para os investidores inteligentes, aqueles que querem apenas continuar trabalhando e aumentando seu patrimônio ao longo do tempo, sem precisar gastar com casas de análise, assinando recomendações, ficar comprando e vendendo ações e pagando taxas e impostos. Não querem perder tempo estudando dezenas de empresas e depois continuar seguindo, vendo como está seu desenvolvimento. Não querem saber que país é o mais promissor para se investir, qual é a moeda mais rentável. Esse conhecimento é para quem quer paz. Comece hoje a escrever suas estratégias de investimento. Para isso, vou lhe dar um exemplo como poder agir. Lembre-se, a análise deve ser sua de acordo com a sua idade, o prazo que imagina que poderá começar a usufruir e por quanto tempo, já corrigindo uma eventual inflação. Sei que parece muita coisa para resolver, mas os cálculos podem ser feitos de cabeça. Imagine que você tenha 40 anos. Sua expectativa de vida é de 90 anos e você pretende estar aposentado aos 60. Teríamos 20 anos para acumular. Imagine que você já tem um capital, pequeno capital, pois aos 40 tem uma boa experiência de vida. Digamos que tenha na poupança R$50 mil, um carro, talvez até uma casa, mesmo que seja financiada. Terá que fazer análise de sua vida financeira para iniciar. Então, os filhos estejam quase formados. Se seguiu todas as minhas dicas de como criar sua reserva de emergência, sabe que deverá viver um degrau abaixo dos seus ganhos mensais, pelo menos de 15% a 30%. É o que precisará acumular mensalmente. Mas não leve tão ao pé da letra. Tudo se encaixa se entender o que vai ter no futuro. E vamos começar a investir de forma global, para ter uma renda quando for aposentar. E sempre, lembre, aposentar não é parar de trabalhar. Pelo contrário, é trabalhar quando quiser, talvez até criando seu próprio negócio para manter uma vida saudável. Agora eu vou passar um exemplo de uma pessoa com 20 anos, iniciando seus trabalhos e estudando. Definiu que deverá parar de trabalhar até 45 anos e após isso levará uma vida de boa, no máximo trabalhando com aquilo que quiser, porém não quer depender da aposentadoria do INSS.
com uma renda de R$ 1.500 iniciais e prevendo que conseguirá aumentar essa renda numa faixa de 6% ao ano, acima da inflação. Deverá guardar acima de 34% de sua renda mensal para ter uma renda que lhe deixe livre financeiramente. Terá que atingir até os 45 anos R$ 1.051.322, considerando a expectativa de vida de 90 anos. Primeiro, defina como será a divisão dos seus ativos. Exemplo, terei 80% da minha carteira em ativos seguros e 20% em ativos mais arriscados. A estratégia é sua, a diversificação também. Corra os riscos, mas seja consciente do que poderá ocorrer se tudo der errado. Quando se é mais jovem, deve-se correr mais riscos, mas tudo depende do perfil do investidor de cada pessoa. É outra coisa, até mesmo um conservador, que só fique na renda fixa, se seguir todos os passos de viver abaixo do que ganha, ou seja, tendo objetivos claros de que quer para a sua vida, alcançará sua liberdade financeira. Já tratamos disso no módulo de mentalidade. Segundo passo, defina como será sua estratégia para entrar em ativos seguros, de 80% a 90%. Como pretende ter lucro com eles? Como eles poderão aumentar seu patrimônio? Exemplo, uma carteira de 20% de renda fixa no Brasil, 80% em ETFs, 80% global, no caso o VT, e 20% ETF de títulos públicos, tipo ETF TLT, e de inflação, o SCHP. O ETF VT é um dos produtos de ações mais abrangentes do mercado, oferecendo exposição aos mercados de ações globais, incluindo os Estados Unidos, mercados desenvolvidos, fora Estados Unidos, e economias emergentes. Como tal, o VT pode ser potencialmente um investimento único para exposição no mercado de renda variável para aqueles que estão construindo uma carteira de longo prazo. Embora o equilíbrio entre as três classes de ativos mencionadas acima possa exigir algum ajuste fino, com base nos objetivos de retorno e tolerância de risco. Deve-se notar também que o VT é dominado por ações de grande capitalização e mantém a exposição mínima em empresas de pequena capitalização. Como tal, aqueles que estão construindo uma carteira de longo prazo podem desejar buscar participações complementares para arredondar a exposição. Com milhares de títulos individuais em dezenas de países diferentes, o VT pontua bem em termos de diversificação. Nenhuma ação representa uma parte significativa do portfólio total, e o fundo é equilibrado de uma perspectiva regional e setorial. Como a maioria dos ETFs da Vanguard, o VT se compara favoravelmente de uma perspectiva de custo, e a opção de negociar sem comissões em contas Vanguard aumenta ainda mais o apelo para investidores preocupados com os custos. O TLT é uma das opções mais populares para investidores que buscam estabelecer exposição a títulos do Tesouro de longo prazo dos Estados Unidos, uma classe de ativos com risco de crédito leve, mas que pode oferecer rendimentos atraentes, graças a uma longa duração, e, portanto, ao risco da taxa de juros significativo. E para aqueles que procuram estender a duração de seu portfólio e potencialmente aumentar o retorno oferecido atualmente, este pode ser um produto útil. TLT é eficiente do ponto de vista de custo, oferece exposição a centenas de títulos individuais e oferece liquidez impressionante para quem deseja executar uma negociação rapidamente. E nas crises tende a ter altos ganhos. Porém, este título também é vendido rapidamente para se aproveitar as oportunidades dos ativos que caíram, como no caso das ações. Se for especular, será uma oportunidade, mas terá que ter atenção. E como sempre digo, ver o passado é fácil, mas o futuro se desenhando em nossa frente é algo quase impossível. O SCHP oferece ampla exposição a TIPS, que são títulos emitidos pelo governo dos Estados Unidos, com seu valor principal,
que se ajusta com base em certas medidas de inflação. Como tal, o SCHP pode ter apelo com uma alocação menor em uma carteira de longo prazo, com peso aumentando dado se o investidor estiver particularmente preocupado com as pressões inflacionárias. Dentro da renda fixa no Brasil, nesses 20%, deve estar o dinheiro para os sonhos e objetivos de curto e médio prazo. Exemplo, trocar de carro a cada 5 anos, trocar celular a cada 2, 3 anos, viagens turísticas, comprar uma casa, etc. Escolha CDBs, LCA, LCI, CRI, CRA, Tesouro Direto Prefixado e IPCA+, e que paguem sempre acima da inflação ou do CDI, com prazos variando de liquidez diária para prazos de até acima de 5 anos. Os índices de correção devem ser pontuados de acordo com a curva de juros que se forma à frente. Deve ser observado o boletim Focus para se tirar as conclusões para o prazo de 2 a 4 anos. Quando a curva de juros futuro está em alta, é preferível ter uma porcentagem em ativos pós-fixados, ou seja, que acompanham a Selic ou o CDI. Já quando os juros futuros estão em baixa, é melhor ter ativos pré-fixados, pois se ganhará com a marcação a mercado, ou se levará eles até o vencimento garantindo os ganhos. Aqui há uma variação de menor risco, maior liquidez e média rentabilidade. Aqui há uma variação de menor risco, maior liquidez e média rentabilidade. Tento equilibrar que a média fique acima da inflação. O que digo é bem difícil, devido ao erro que podemos cometer ao ficar mudando de ativos, ou seja, vendendo ativos que estão rendendo menos, dessa forma pagando impostos de renda nas faixas mais altas. Pois o objetivo da renda fixa é de ser um alicerce, visto que no mundo todos os juros baixos imperam, como aconteceu no Brasil, onde a Selic caiu para o patamar de 2% ao ano, muito abaixo da inflação, que já estava superando 5% nos anos 2020, fazendo a maioria das pessoas que nunca se arriscaram em renda variável ir para lá. Só que aí vem a inflação. O remédio é novamente aumentar os juros, onde quem entrou lá na renda variável quer voltar na loucura para a renda fixa e perde dinheiro 2 vezes seguidas. Pois a renda variável é muito penalizada no curto prazo quando os juros sobem, causando o efeito que ninguém quer, que é comprar na alta e vender na baixa. Um adendo. Não se esqueça sua reserva de emergência. Ela não deve fazer parte de seus investimentos. A função dela é ter liquidez diária, mesmo quando os juros estejam baixos, pois seu objetivo é te prover segurança. Tente manter a frieza na renda fixa, pois com o tempo, para combater a inflação, os juros vão subir e vai surgir a oportunidade de fixar uma parte da renda em prefixados, como aconteceu comigo em 2018, onde adquiri CDB pré-fixados de 14,8% ao ano, com carência de 7 anos. Então, enquanto a inflação ficou nesses períodos, entre 2018 em 3,75%, em 2019 em 4,31%, em 2020 em 4,52%, eu mantive um ganho real acima da inflação de 10%. É difícil, sem aumentar o risco, ter ganhos mais amplos. Poderia a economia ter mudado e os juros, ao invés de baixarem, vir a subir? Sim, tudo é possível, fazendo com que minhas escolhas estivessem muito erradas. Então a saída clássica é diversifique. Dessa forma, usei a seguinte estratégia ao investir. Eu dividia 70% em pré-fixado, já que minha tese era que as medidas tomadas pelo cupom com o intuito de conter a inflação estavam dando efeito. E havia sinal de sua desaceleração. Porém, se eu estivesse errado, 30% estariam ativos pós-fixados, aqueles que seguem a taxa Selic. Veja que fui tendencioso, pois é preciso ter um pouco de fé em suas teses. Mas cada um deve saber o seu grau de conhecimento de prever o futuro. Se for arrojado,
Agora, se for conservador, o ideal é os 50% para cada, se chegar às mesmas conclusões que eu tive. Hoje, em 2022, caminhamos para um ano de eleição. Muita volatilidade, inflação em alta, taxa de juros Selic em alta, buscando combater a inflação. Consequência para a economia real é que o consumo se reduz. Fica caro fazer empréstimos, financiar os seus bens. Cria-se uma recessão. Riscos sempre haverá. E o futuro, como eu digo, se desenha à frente, sendo impossível ter a certeza do que virá. Você deve seguir sua estratégia, pois quem toma a atitude de investir globalmente está à frente de 99% da população brasileira. Porém, sempre olhe aqui. Na renda fixa deve ser seguro, rentabilidade controlada de acordo com as estratégias escolhidas. Por exemplo, um tesouro pré-fixado de 2024, 2026, você saberá com certeza quanto terá de rendimento se levar até o vencimento. Porém, se os juros continuarem a subir pela marcação de mercado, terá uma perda considerável se tentar vender no meio do caminho. Já um tesouro atrelado ao PCA deve ser para manter seu poder de compra em relação à inflação em período superior a 4 anos, pois não há como saber o que ocorrerá no futuro. As LCA, LCI, têm a cobertura do FGC e podem ser usados para reserva de emergência, quando já conseguiu atingir o valor que se deseja manter, pois tem a liquidez normalmente após 90 dias. Já os CRIs e CRAs devem ser levados para o longo prazo, de 4 a 15 anos, com uma distribuição de risco muito maior, pois não tem garantia do FGC, mas tem uma rentabilidade maior. Deve ser observada a saúde da empresa que está fornecendo o seu rating. Lembre-se, é arriscado. Queira ou não, até em renda fixa, uma pequena parte deve ser exposta em ativos de risco. Como a carteira global está 80-20, assim pode ser em todos os ativos, mas com cautela, pois essa é uma parte dos 80% segura da carteira. Não se esqueça, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Mesmo que o futuro diga que só vai ser bom para os ativos pré-fixados, tenha também os pós-fixados. Mesmo que haja uma perda na rentabilidade, o futuro é incerto. Os CDBs podem até estar tanto para a reserva de emergência quanto para os ganhos de longo prazo, pois têm pós-fixados com liquidez diária, que rendem até 117% do CDI, como é o caso do Banco Sofisa Direto. Essas oportunidades aparecem apenas quando os bancos veem a possibilidade de estarem ganhando, como é o caso. Como precisamos de liquidez diária, é importante aproveitar, mas acredite, você está perdendo para a inflação ainda. No acumulado de 12 meses está em 11,08, que é a data de 9 de 12 de 2021, e a Selic está em 9,25%. Um CDB de 115% do CDI está tendo uma taxa bruta de 10,82% ao ano, sem descontar o imposto de renda, ou seja, está perdendo 2,84% para a inflação, pois se vender antes de 6 meses, pagará 22% sobre seu lucro. Veja nesse exemplo de R$10.000 aplicados a 115% do CDI. Em um CDB, por 6 meses, renderiam R$10.419,35, um retorno real de 8,24% anual, e já descontado o imposto de renda. Já a mesma aplicação em um LCI de 100% do CDI renderia R$10.471,50, retorno real de 9,25% anual, devido a não haver imposto de renda. Os 20% de alto risco começaria em 5% em Bitcoin. Entenderá qual será esse objetivo no módulo de criptomoedas. Escolheria fundos imobiliários nesses 15% para gerar uma renda mensal, no intuito de reinvestimento, podendo ser nos próprios FIIs, ou para se juntar aos aportes e equilibrar a carteira em momentos que haverá grande descompensação. E não se esqueça que esta é uma sugestão bem simplista para quem tem 20 anos de idade. Terminando esta aula, nos vemos na próxima e seja mais rico. Atenção, essas aulas têm caráter exclusivamente educativo.